Olá, seja bem-vindo ao Viver Saudável, uma proposta de viver melhor, uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa saber, ter e aproveitar a vida com plenitude. A proposta de hoje é falar sobre alergias. Por que tantas pessoas com alergias? Do que você tem alergia? Do quem você tem alergia? Quais são as situações na tua vida que te dão alergias e que te incapacitam para viver melhor e mais saudável? Essa é a nossa proposta. Veja a nossa matéria, observe e comece a pensar a respeito, porque nós falaremos sobre isso nesse programa. As alergias são doenças que afetam muito a rotina das pessoas. As mais comuns são as alimentares e as respiratórias. A alergia alimentar é a reação adversa de algum alimento e pode surgir na pele, no sistema gastrointestinal e respiratório. Qualquer alimento pode causar reação alérgica, mas os mais envolvidos são leite de vaca, ovo, soja, trigo e frutos do mar. As alergias respiratórias muitas vezes estão relacionadas diretamente com a poeira da nossa casa e são confundidas com gripes e resfriados. Alguns dos maiores vilões dessas alergias são os ácaros, mofos, pelos dos animais e pólen das plantas. Algumas doenças como a asma, a rinite e a sinusite podem ser agravadas por processos alérgicos. Muitas vezes o estado emocional do indivíduo pode contribuir ou até agravar algumas alergias, como estresse, falta de sono e ansiedade. O ideal é procurar um especialista que ajude a manter corpo, mente e espírito em harmonia. Eu tenho alergia à rinite, né? Então, tudo que é pó, poeira, cheiros muito fortes, seja bom ou mal, eu espirro. Né? E eu tenho essa alergia desde pequenininha. Nasci, acho que praticamente com ela. Então, eu comecei quando minha mãe me levou no médico, eu estava com, acho que 3, 4 anos, que eu espirrava demais. E aí ela me levou e ele falou que eu tinha alergia do último grau e não tinha o que fazer, né? Assim, era só remédios e homeopatias e tudo. Aí, ao longo que eu fui crescendo, essa alergia começou a ficar um pouco mais forte. Então, perfume, adorava aquele perfume, na hora que eu passei em mim, pronto. Comecei a espirrar. E minha mãe me levou novamente ao médico para refazer os exames. Ele falou, continua naquele grau e só se for homeopático que vai passar. Inverno para mim é terrível, porque é pior. Então, meu nariz fica gelado, meu pé fica gelado, tudo fica gelado. E aí eu começo a espirrar. Mudança de tempo, tá sol agora. Esfriou, começo a espirrar, né? Ainda mais que eu sou professora de educação física. Fico na quadra, poeira. Meus colegas até falam, por que você fica assim? Toda hora, né? E giz, quando eu vou passar alguma coisa na lousa, é giz, então entra, sabe, poeirinha, e aí eu já não consigo completar, às vezes, a minha matéria, eu tenho que sair e espirrar e assoar o nariz, é terrível. Alergias, tema tão discutido, tão falado, tantas são as funções. Mas o que significa alergia? Nós temos um sistema de defesa, o sistema imunológico. Nós vamos falar a respeito disso. As várias nuances do sistema imunológico. O que é, para que serve, como funciona e por que tantas alterações. Mas como é que a gente pode entender o sistema imunológico na parte orgânica, por exemplo? Isso mesmo, pessoal, para que você entenda melhor. Existe um sistema chamado imunológico, que está aí, todos nós temos, e que nós precisamos saber como utilizá-lo de forma adequada. O que ele faz no nosso corpo? Esse conjunto de células que estão aí são promotores de defesa, podem estar te defendendo
ali localmente ou podem estar te defendendo sistematicamente como um todo. São famosos, né, e chamados anticorpos. É assim que eles funcionam. E onde você acha que eles são produzidos? Intestino, pessoal. Por isso que nos nossos programas aqui, Viver Saudável, tanto nós falamos a questão intestinal, a questão alimentar, porque isso é a base. Um bom intestino é igual a um sistema imunológico adequado, que vai te defender contra os verdadeiros agressores. Existe, então, o sistema imunológico, que são de células. São aquelas células brancas que nos defendem. Mas tem também alguns hormônios, algumas substâncias que reativam. Como reativam isto? Então, veja, o nosso corpo reconhece ou não reconhece um estímulo, um alimento, como uma coisa boa, amiga ou como inimigo. Se ele reconhece como inimigo, ele vai buscar todo o exército para se defender. Essa hiperreação, essa guerra que o organismo provoca, a gente chama de alergia. Muitas das vezes, nós não entendemos por que eu como alguma coisa e eu tenho um tipo de alergia. Algumas pessoas respiratórias, outras pessoas têm enxaqueca, outras pessoas têm problema de pele. Como que a gente vai identificar isso? Então, nossa reatividade. A que você reage, a quem você reage, a que situações você reage. Então, já sabemos os alimentos. Falamos em vários programas, os alimentos são antígenos. O que são antígenos? São estímulos negativos que provocam no nosso corpo uma reação. Então vamos falar um pouquinho rapidamente para você entender o que você pode fazer com isso. Alimentos, conversamos várias vezes. Existem outros alergênicos? Sim, pessoal, tem outros, além daqueles que você já sabe, que são os leites, o glúten, as lactoses que muitas vezes estão presentes no leite ou nos seus derivados, os açúcares, mas existem outros, né? Aí, amendoim, muitas vezes frutos do mar, alguns tipos de semente que podem promover isto, mas não é para todos, viu, pessoal? Lembrando que um quadro alérgico é uma hipersensibilidade a um estímulo, que para você pode ser que não faça nada, mas que para outrem, o sistema imunológico ativado, ele faça sim uma reação dentro do conceito alergênico. E como que você vai saber, né? Você já percebeu em alguns momentos que a sua pele ficou mais avermelhada, você teve coceira pelo corpo, inchou o lábio, inchou o olho. E mais do que tudo, quando dá aquela sensação de falta de ar. Isto são os sintomas fisiológicos, orgânicos, de uma reação que está acontecendo no seu corpo, mediada pelo sistema imunológico. Mas existem outras reações que você vai aprender aqui conosco no programa de hoje. Nós reagimos. Então, uma primeira dica. Bom, como é que eu vou saber? O que eu como, né? O que eu administro? Então, da alimentação. Uma dica muito simples, trabalhosa, mas muito simples, que poderá te ajudar a identificar quais os alimentos o seu corpo não está aceitando. A dica é o seguinte, o nosso corpo reage como um todo. Então, toda vez que você for se alimentar, almoçar, tomar seu café da manhã, as refeições extras, você vai fazer uma contagem do seu pulso. Então você pode pegar o teu pulso, onde você tem mais facilidade, e você põe um caderninho e você conta. Então, contei agora. Conta durante 1 minuto, 30 segundos, multiplica por 2 e põe lá a frequência, os batimentos cardíacos. Logo depois que você comeu, você conta de novo. Dá uns minutinhos, acabou de comer, você conta de novo. Então, antes e depois de todas as refeições. Essa alteração do batimento cardíaco pode te sugerir que algum alimento que você comeu aumentou a frequência cardíaca. Isso é, acelerou. Pode acelerar muito ou pouco. Existem muitas arritmias cardíacas, isto é, o ritmo cardíaco se altera oriundo de alimentos que você é alérgico e não sabe. Vai no cardiologista, toma remédio, um monte de coisa, e alguma coisa que você está comendo todo dia. Então é simples. Mede a pulsação, escreve. Come, mede de novo. Essa é uma prática diária, dá trabalho. Mas aí você vai poder identificar, porque você vai perceber que algumas coisas, e aí você vai tirando. Puxa, de tudo que eu comi, o que vai ter? Qual é o problema? Então, essa é uma dica bem prática. No próximo bloco, nós vamos avançar um pouco mais. Vamos falar de dicas práticas para as alergias respiratórias. Você acorda fungando de manhã? Teu nariz fica entupido logo que você acorda, todo dia tem que dar aqueles 22 espirros, né? Veja, o que você pode fazer para melhorar isso aí? Não precisa tomar remédio. É uma dica bem simples que a gente volta já já.